teu amor me refaz, quebra tudo e faz de novo. Irmãos e irmãs, não existe a palavra perdão na língua dos esquimós. Por isso, os missionários tinham muitas dificuldades para compartilhar da mensagem do Evangelho, que é uma mensagem de amor e de perdão, até que com muita alegria descobriram uma expressão, uma palavra usada por eles que traz a ideia de perdão. A palavra é muito simples, é essa que vai aparecer aí para vocês. Isso majiju jun gnainer mik, fácil de falar. Isso majiju jun gnainer mik. E esta palavra significa não pensar nisso nunca mais. Não pensar nisso nunca mais. O nosso tema é amor em tempos de pandemia. Já vimos que o amor é paciente, o amor é incondicional, o amor cuida. Hoje vamos falar da característica do amor que talvez seja mais difícil de ser praticada. Talvez o desafio mais difícil na arte de amar. O amor perdoa. O amor perdoa. Perdão não é para ser apenas considerado e contemplado, mas precisa ser deliberadamente posto em prática, exercido, vivido. O perdão precisa acontecer no casamento, senão ele nunca terá sucesso. Ele precisa acontecer na família, senão ela vai se desfazer. Precisa acontecer na igreja, senão ela perde a sua credibilidade. Precisa acontecer em todos os relacionamentos, senão jamais teremos amigos e amigas. O amor perdoa e o perdão é necessário para restaurar e manter os laços de amor e de carinho. Por isso eu quero ler com vocês um texto da palavra de Deus, lá de 2 Coríntios, no capítulo 2, do verso 5 ao verso 11. E diz assim a palavra de Deus: mas se alguém fez com que alguma pessoa ficasse triste, não fez isso a mim, mas sim a vocês, ou pelo menos a alguns de vocês. Escrevo assim, diz o apóstolo Paulo, para não ser muito duro com este homem. Basta o castigo que a maioria já deu a ele. Agora vocês devem perdoá-lo e animá-lo para que ele não fique tão triste, que acabe caindo no desespero. Por isso peço que façam com que ele tenha a certeza de que vocês o amam. E foi por isso também que escrevi aquela carta. Eu queria pôr vocês à prova e saber se estão sempre prontos a obedecer os meus ensinos. Quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo. Porque quando eu perdoo, se é que de fato tenho alguma coisa a perdoar, faço isso por causa de vocês na presença de Cristo, a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. O apóstolo Paulo está falando aqui de uma pessoa, de um jovem que vivia em pecado. Lá na sua primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 5, no verso 1, Paulo fala desse rapaz, e ele diz assim: agora estão dizendo que há entre vocês uma imoralidade sexual tão grande, que nem mesmo os pagãos seriam capazes de praticar. Fiquei sabendo que certo homem está tendo relações com a sua própria madrasta. Paulo foi duro em relação à disciplina para esta pessoa. O pecado não pode ser tolerado, o pecador precisa ser confrontado, disciplinado, para que possa abandonar o seu pecado. Mas é importante que nessa disciplina
neste confronto, o amor prevaleça e as portas do perdão estejam sempre abertas, porque Deus sempre perdoa. Por isso, no texto que lemos, depois de falar da disciplina, Paulo fala do perdão, ele fala da restauração, mostrando que eles deveriam perdoar aquele jovem por amor a ele, por amor a Cristo, por amor à igreja. Nutrir ódio, ressentimento, mágoas, entristece o Espírito Santo que habita em nós, e também, quando não perdoamos, isso dá lugar ao diabo. Lá em Efésios, o apóstolo Paulo também vai dizer, no capítulo 4, verso 26 e 27, se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem. Não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. E 3 coisas acontecem quando o perdão é praticado, quando o perdão é exercido. Primeiro, que o perdão traz conforto e libertação da tristeza. No verso 7 do texto que nós lemos de 2 Coríntios, no capítulo 2, diz assim: agora vocês devem perdoá-lo e animá-lo, para que ele não fique tão triste e acabe caindo no desespero. A disciplina havia surtido o efeito desejado. Aquele rapaz, aquele homem estava arrependido, estava quebrantado, estava triste pelo pecado cometido, porque o pecado, ele causa isso em nós. Quando o Espírito Santo nos convence do pecado, nós ficamos então entristecidos, enojados com o pecado, e a tristeza era excessiva e ela pode consumir a alma. Assim estava aquele jovem. Assim como o perdão de Deus nos conforta, nós devemos perdoar quem nos ofende, a fim de que eles sejam também confortados, animados, renovados em suas forças. Perdoar é não pensar nisso nunca mais, é acolher o ofensor, é iniciar uma nova história em relação àquele que nos ofendeu. Mas há um segundo efeito do perdão. O perdão deve ser praticado por todos e todas. No verso 10 diz: quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo. A igreja de Cristo deve estar unida na prática do perdão, na vivência do perdão. Todos nós somos chamados por um só Senhor, um só Espírito, um só Deus, que é Pai de todos, que está em todos. A sua palavra é para a igreja, ou seja, para todos nós. Não é só para a liderança, embora essa tenha uma responsabilidade maior, porque Paulo disse, orientando o jovem pastor Timóteo: seja exemplo dos fiéis. Mas não é só para eles, não é só para os pais, não é só para as esposas, ou para os esposos, ou para os mais velhos, mas para todos e todas que são salvos em Cristo Jesus. Se você é salvo em Cristo Jesus, você é chamado para viver o perdão, para praticar o perdão. O perdão deve fazer parte da sua vida, nos seus relacionamentos. Assim como Jesus nos perdoou, nós devemos perdoar a qualquer pessoa que nos ofende. E o próprio Jesus disse, quando perguntado quantas vezes devemos perdoar, e ele disse 70 vezes 7, ou seja, é um número ilimitado, quantas vezes forem necessárias ou necessários, nós devemos perdoar. Terceiro ensino que o perdão nos mostra e que o apóstolo Paulo deixou claro para a igreja de Corinto, que o perdão dá a vitória para a igreja diante de Satanás. No verso 11 diz: a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois nós conhecemos bem os planos dele. Aquele jovem havia pecado, machucado o corpo de Cristo, que é a igreja. E isso trouxe tristeza,
decepção à igreja, porque o pecado ele gera isso, o pecado traz consequências, ele causa esse transtorno não só na vida de quem peca, mas na vida daqueles que estão ao redor, na vida da igreja. Aquele jovem foi disciplinado, a igreja precisou ser dura, confrontá-lo, pois a princípio ele não estava aceitando a disciplina. Com isso, o diabo ficou feliz. Havia conseguido destruir a harmonia da igreja, a comunhão do povo de Deus. Por isso, Paulo orienta a igreja que perdoasse aquele rapaz, porque o perdão tira da boca de Satanás o sabor da vitória e coloca na igreja o prazer de viver a palavra de Deus. Com o perdão, Satanás é derrotado mais uma vez. Ele já é derrotado, pois Cristo derrotou através da sua morte e ressurreição. Mas para a igreja o perdão se constitui na apropriação dessa vitória, que é imposta sobre o diabo toda vez que o perdão acontece. Quando a mágoa se instala, quando a ofensa acontece, Satanás fica feliz, ele pensa sempre que está ganhando, mas quando há disposição de perdoar, nós sobressaímos, a vitória é garantida e a derrota é decretada. Pois em Cristo nós temos condições de viver o perdão, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Jesus foi o exemplo do perdão em seu ministério e também na sua morte. Por isso ele tinha autoridade para ensinar, autoridade para exortar, autoridade para dizer aos seus discípulos e ensinar a sua igreja sobre o perdão. Jesus pintou uma imagem realista do perdão. E ele conta para isso uma parábola do servo impiedoso. Está lá em Mateus 18, de 23 a 35. E lá conta que um homem devia uma enorme quantia em dinheiro. E ele ficou surpreso quando o seu senhor, ou seja, quando o seu credor ouviu o seu apelo de misericórdia, porque ele disse que não tinha condições de saldar aquela dívida. E o seu credor então cancela toda a dívida. Aquele homem sai feliz da vida, sai todo alegre, ele já não devia mais nada. Mas ele vai ao encontro daquele que devia uma quantia bem irrisória para ele, bem menor do que aquilo que foi perdoado. E ele então, diante também do clamor e do pedido de misericórdia, ele não perdoa a dívida daquela pessoa e coloca aquela pessoa então na cadeia, coloca aquela pessoa ali para ser torturada até que ela pudesse pagar a sua dívida. O seu credor, aquele que havia perdoado, fica sabendo, e ele fica então irado. Ele então pega aquele rapaz, ele diz: eu te perdoei tanto, você não poderia perdoar aquilo que estavam te devendo? Pois agora você vai então para a cadeia. E diz lá em Mateus 18:34, irado seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Ou seja, um dia que começou com alegria e alívio, terminou em tristeza, desesperança, tortura, prisão. Quando pensamos em falta de perdão, é isso que deve vir à nossa mente. Pois Jesus disse: é isso que o meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Imagine que você está numa prisão, que você está ali, numa cadeia, olhando aquela cena, olhando para dentro das celas, e quando você olha ao seu redor, você vê algumas celas que estão ali cheias de pessoas. Você vê pessoas do seu passado que estão ali encarceradas, ou talvez até do seu presente. Pessoas que lhe feriram quando você era criança, ou que lhe feriram ao longo da sua vida.
Você vê pessoas que te chamou de amigo, mas que erraram com você em algum momento da caminhada. Talvez você veja ali o seu pai ou a sua mãe. Quem sabe você vê os dois ali. Talvez um irmão ou irmã da igreja, ou uma outra pessoa da família. Quem sabe o esposo, a esposa que está ali trancado nas proximidades, imobilizada, como todos os outros que estão presos naquela cadeia. Cadeia que você mesmo construiu. Esta prisão que você vê é uma sala em seu próprio coração e mente. Esta cela escura, fria, depressiva, está em você todos os dias, acompanha você todos os dias. Mas você olha e vê Jesus de pé, não muito longe dali, oferecendo uma chave para que você possa abrir a porta das celas, libertar todos os prisioneiros. Não, você não quer fazer isso. Você está muito magoado. Essas pessoas te machucaram muito. Elas sabiam o que estavam fazendo, decidiram ou deliberadamente te ofender, te machucar, fazer com que você sentisse essa dor. Até mesmo seu esposo, esposa, aquela em quem você ama, aquele que você confia tanto, te machucou. Então você resiste, você não quer abrir as portas, você não está disposto a permanecer ali nem por mais um minuto, contemplando aquela cena. E olhando para Jesus, você vê a chave em suas mãos, sabendo que Ele está lhe pedindo para fazer isso, para libertar essas pessoas. Mas é demais para você, é assim que você pensa. Entretanto, ao tentar escapar dali, ao tentar sair dali, você descobre algo assustador. Não há saída, não há como você sair daquela situação. Você se encontra aprisionado ou aprisionada com os outros presos. Como estão os outros presos? A sua falta de perdão, raiva, amargura, mágoas fizeram de você um prisioneiro, uma prisioneira também. Assim como o servo na história de Jesus, que foi perdoado de uma enorme dívida, você escolheu não perdoar. E em razão disso, tem sido entregue todos os dias aos torturadores, ao carcereiro, para ficar ali até que pague toda a dívida. Sua liberdade depende agora do seu perdão. Preste bem atenção nisso. A sua liberdade depende do seu perdão. Sempre leva algum tempo para chegarmos a esta conclusão. Vemos todo tipo de perigo e risco no que se refere a perdoar. Nós gostamos de manter as nossas mágoas muitas vezes como um bichinho de estimação e vamos alimentando essas mágoas. Por exemplo, o que eles fizeram foi muito errado. Admitam, eles ou não, eles nem se sentem arrependidos pelo que fizeram a você. Eles devem achar que suas ações são perfeitamente justificáveis, porque estão agindo assim e não pensam em você, e chegam ao ponto até mesmo de culpar você por terem agido assim com você. Mas eu quero dizer uma coisa para você, aquilo que a Bíblia nos ensina: o perdão é unilateral. Ele não depende do arrependimento do outro, do gesto do outro, da mudança de atitude de vida do outro. E mais, o perdão não absolve ninguém da culpa. O perdão não limpa a ficha daqueles que fizeram isso com você diante de Deus. Deus perdoa, diz lá em Levítico, o pecador, mas não inocenta o culpado. Ou seja, se alguém fez algo contra você, ele terá que responder isso diante de Deus. O perdão livra você do cárcere, da prisão, da tortura
emocional, das mágoas que estão instaladas. Quando você perdoa uma outra pessoa, você não está apenas tornando-a livre, você a está entregando a Deus, que é capaz de tratar a sua maneira, da maneira que Ele sabe fazer. Você está se privando do trabalho de preparar mais argumentos ou tentando prevalecer na situação. Com o perdão, não tem mais relação com ganhar ou perder, tem a ver com liberdade. Liberdade. Quando você perdoa, você está livre dessas mágoas, livre dos torturadores, livre da prisão que te aprisiona a sua alma. Tem a ver com não pensar mais nisso nunca mais. É por essa razão que sempre ouvimos pessoas que perdoaram genuinamente dizerem: eu sinto como se um peso fosse retirado dos meus ombros. É exatamente isso. É como uma brisa fresca que passa, que sopra no seu coração. O mau cheiro do mofo da cadeia é inundado pela luz e a serenidade, pelo bom perfume de Cristo. E pela primeira vez em muito tempo, você vai sentir paz, paz, vai se sentir livre, totalmente livre. Mas como você faz isso? Como é que você consegue perdoar? Você primeiro libera a sua raiva e entrega a responsabilidade de julgar essa pessoa para o Senhor. Deixa que Deus tome conta. A Bíblia diz: não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ou seja, entrega na mão de Deus, não fique desejando o mal, não fique pensando mais nisso. E como você sabe que perdoou? Você descobre que perdoou quando no momento que você vê ou que você pensa nessa pessoa que te ofendeu, que te machucou, ao invés de fazer o seu sangue ferver, de dar azia quando pensa nessa pessoa, não, você olha ou pensa com compaixão e espera sinceramente que ela mude, para que ela possa também ser feliz, ser livre. Perdoar, irmãos e irmãs, é apagar o registro das dívidas. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Perdoar é não pensar nisso nunca mais. Relacionamentos bem-sucedidos não são criados ou formados por pessoas que nunca magoam umas às outras, mas por pessoas que decidem não guardar mágoas. O mesmo apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 13:5, quando fala do amor, descreve o que é o amor. Ele diz assim: quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, não guarda mágoas. Não guarda mágoas. O amor perdoa, por isso não guarda mágoas. Diga de coração, para você mesmo, primeiramente, diante de Deus: eu escolhi perdoar. Eu escolhi perdoar aqueles que me ofendem. Eu escolhi perdoar aqueles que me machucaram. Eu escolhi perdoar aqueles que intentaram mal contra mim. Não fique guardando estas coisas. Isso não faz bem para você. Quando você está cheio de mágoas, você deseja aniquilar o outro, destruir o outro. Mas quem está se destruindo é você. Quem está tomando veneno é você. É só você que está preso ali. Então perdoa. Perdoa. Esposo, perdoa sua esposa. Ah, mas ela fez isso. Perdoa. Esposa, perdoe o esposo. Perdoe sempre. Filhos, perdoe os seus pais, eles não são perfeitos. Pais, perdoem os seus filhos. Eles estão em desenvolvimento, em crescimento. Eles são falhos, imperfeitos. Amigos, perdoe os seus amigos. Perdoe.
Irmão da igreja, povo de Deus, perdoem uns aos outros, porque Cristo nos perdoou. E se queremos o perdão de Deus, precisamos perdoar uns aos outros, disse o Senhor. Deus te abençoe, que a graça de Deus te dê todas as condições para que você viva o perdão, em nome de Jesus.